Amigos do Caderno de Carros e Motos do Correio do Povo, edição impressa. Amigos do programa Conversa de Carro da Rádio Guaíba AM/FM, sempre nos sábados às 10h30 da manhã. Amigos do Carros e Motos, temos 4 edições diárias na Rádio Guaíba AM/FM. E agora a participação novamente ao vivo pela manhã no programa do Rogério Mendelski. Vocês vão ter minha participação nas segundas e sextas-feiras, sempre a partir das 7 horas da manhã. E o programa também da BATV, um motor show que já tem uma legião de admiradores às segundas e às quintas-feiras, terças e quintas-feiras às 9h30 da noite, com reprise no domingo às 8h30 da manhã. E também, não esquecendo nunca, que nós temos o blog de Carros e Motos, onde vocês podem ver este vídeo que nós iniciamos agora, toda semana, 24 horas por dia, correiodopovo.com.br, blog de Carros e Motos. Vocês veem todos os testes que são publicados na edição impressa e estão também na edição online, no blog de Carros e Motos. Entra em correiodopovo.com.br, tecla em CM, Carros e Motos, e ali aparece o teste. Quer dizer, vocês têm a complementação visual, audiovisual do texto impresso nos sábados do Correio do Povo, e eventualmente também o que nós comentamos nos outros espaços da Rádio Guaíba a respeito dos carros que nós estamos. Ao meu lado está o engenheiro João Pedro Wolff, que é o assessor técnico, profissional da mais alta qualificação, engenheiro com formação também em segurança. Atualmente ele ocupa o cargo de gerente técnico de uma das maiores revendas Toyota do Brasil, que é a Savaralto Toyota em Porto Alegre. E Wolff, nós iniciamos aqui um teste que nós já fizemos, eu e você, até em autódromo, há anos atrás. Já andamos com essa picape Hilux várias vezes. Eu convidei para participar dos testes da Hilux. E agora, com muito prazer, estamos na versão 2018, na versão Challenge, que é uma versão especial, aventureira, com um design bastante agressivo e esportivo. Primeira pergunta que eu faço a você, né, Wolff, é a nossa constatação. Como mudou até o uso da picape? Como a picape nesses últimos anos, ela adquiriu uma aura até de veículo mais esportivo, veículo fashion. Claro que o público ainda é o ruralista, 80% das picapes são destinadas ao campo no Brasil, às grandes áreas agrícolas do Brasil, onde a Hilux é sem dúvida a mais vendida, porque ruralista não se deixa enganar por propaganda duvidosa, por raliça feito no meio de milharal. Isso não está interessado. Milho para ele vai colher e botar na caçamba, não vai correr no meio de milharal. Então tem muito marketing enganoso também de picape. Mas no campo, para o ruralista, vale só uma coisa: se o veículo é forte, se ele cumpre suas obrigações, enquanto um trabalhador rural, que é uma picape, é um trabalhador rural também. E aí vai muito, né, Wolff, outros valores, que são a resistência do veículo, sua flexibilidade de uso, enfim, sua versatilidade e principalmente sua credibilidade. Aí já falei tudo, agora eu quero que você, com seu conhecimento técnico, fale um pouco sobre a Hilux. A Hilux é tudo isso, Wolff. Ela é realmente um veículo, ela é afirmada como um veículo de qualidade no mundo e no Brasil? Sem dúvida, Renato, é um produto que é muito diferenciado e a gente tem orgulho de representar a marca e saber que ela entrega boa parte desses atributos que tu falou, que não é só uma questão de marketing, sim é uma questão real. Até para comparar, a gente teve ontem, a gente teve que fazer um teste ontem e teve aquela situação de chuvarada em Porto Alegre que a cidade parou. E nesse teste que eu estava fazendo, a Hilux passa em tudo que é lugar. Então daqui a pouco a Hilux também é um carro, do jeito que as nossas cidades estão, também funciona bem nas nossas cidades, para buraqueira, os alagamentos. E aí o que termina acontecendo? Tava aquela chuva em Porto Alegre inacreditável, chuva com água cobrindo capotas de automóveis, né? Exatamente. E com um carro dessa altura, tu passa em tudo que é lugar, né? Incrível. E não há também aquela problema que a gente tem dos buracos que a gente vai passando, que daqui a pouco não é que ela também aguente tudo, porque às vezes a gente encontra clientes que querem literalmente botar o carro debaixo da bananeira, né? Fazer o carro subir qualquer coisa, mas ele é muito resistente, ele aguenta muito, né? Então essa credibilidade e a manutenção barata. E é bom lembrar que essa versão aqui foi mais uma vez totalmente remodelada. Então, por exemplo, o chassi dela é 20% mais rígido do que o chassi da anterior. O motor
Ele é um motor um pouco menor, com praticamente a mesma potência. 4 cilindros, é? 4 cilindros, 16 válvulas, turbo, 2.7. Turbo intercooler. Turbo intercooler. E ele consegue entregar 45 kg de torque. A injeção de diesel Common Rail, ela é injeção direta de diesel? É isso, exatamente. Por isso que ela tem também um torque muito linear, né? Motor pequeno com torque. Você vê que, eu tô vendo aqui, ó, começa a aparecer torque nessa caminhonete, aí que eu queria que você explicasse. Esse torque passa linearmente por um câmbio de 6 velocidades, tá? Automático. Isso. Mas olha aqui, ele começa a aparecer já, ele tem um torque de 45.9, é o torque de caminhão médio. É um torque muito forte, que vai propiciar o trabalho do ruralista, porque é ultrapassar muitas vezes terrenos muito difíceis com a reduzida, né? E precisa aquela força, aquele torque. Agora parece já que é 1.500 giros para mim, 1.000 giros. Como é que é isso? Vocês puxaram o torque para baixo? Como é que foi feita essa engenharia desse motor aí? É essa busca, porque assim, ó, menos rotações, menor o consumo, menor o ruído também, com um torque mais baixo. Pouco ruído no habitáculo, né, Wolf? Dá pra botar, né? É bom lembrar que o motor diesel, ele sempre tem a tendência de ter um pouquinho mais de ruído, mas esse motor foi feito um trabalho muito forte no quesito de resistência, porque é um motor que foi totalmente reformulado também. Então, assim, existem a questão de emissões, de consumo, que tu também tem que manter. E um dado a mais interessante, que esse carro passou por crash test também agora, há pouco tempo atrás, e ganhou 5 estrelas. Então, além de tudo, é uma caminhonete, é uma das caminhonetes que realmente é segura, inclusive do ponto de vista estrutural, né, Renato? Claro. Ela é uma caminhonete que entrega muito, ela é a que domina o mercado, esse segmento de mercado. Ela tem quase 40% de participação em relação ao mercado total das caminhonetes. Então tu vê que o segundo lugar tem 20 e poucos %, tem a metade do que ela tem. Isso de muito tempo, Me né, chama a Renato? atenção, eu peguei a Hilux essa semana, cedida pela Toyota do Brasil, esse é um veículo de fábrica, lá pelo Anderson Suzuki, agora o novo chefe de imprensa geral da Toyota do Brasil, fazendo um belíssimo trabalho, prestando em primeiríssima mão para os meus veículos de comunicação, também para a Rede Record, essa picape Hilux. Lembrando que o nosso cameraman, Delis Santos, faz parte dessa brilhante equipe lá de cameraman, equipe técnica, enfim, que dão suporte a essa ótima TV Record. Bom, eu estava falando, Wolf, que o que me surpreendeu já de cara nessa Hilux, e nós estamos aqui, por exemplo, nas periferias de Porto Alegre, com um piso muito irregular, eu queria saber como eles conseguem chegar, fale um pouquinho sobre chegar a essa leveza de condução, que não é só do motor potente, mas é também de um bom conjunto de suspensões. Tem alguma mágica nas suspensões da Toyota? Como é você que desmancha essas caminhonetes lá no pós-vendas dessa vaga Toyota? Como é que é isso, hein? Como se chega a essa suavidade? Porque não é uma picape que incomode. Claro, a picape de caçamba vazia, sempre ela se torna mais instável, é feita para andar com carga na caçamba, não é veículo de passeio, não é, pode ser usado, até como hoje é usado até na cidade a picape, mas não, é um bem de produção. Essa que é a verdade, uma picape grande é um bem de produção. Como eles acham isso? Como é o acerto da suspensão, Wolf? Renato, a Hilux, ela existe desde 69, né, 1969, então são muitos anos de refinamento, né? De refinamento e de conhecimento acumulado ao longo desse período para fazer algo que seja resistente e confortável ao mesmo tempo, porque como tu falou, existem muitos momentos que a carroceria, que a caçamba vai estar cheia, e aí na traseira a gente tem uma suspensão com feixe de molas, que é uma das suspensões mais antigas do mundo, mas também tem os seus segredos para pegar e fazer ela, e mesmo esse eixo traseiro que está lá tem características interessantes, né? Porque ele tem uma carcaça de diferencial, e o próprio diferencial, que no caso da Hilux tu não precisa pegar e fazer ajustes para trocar, por exemplo, o diferencial. No caso da Hilux, tu vai tirar os parafusos e vai poder tirar o diferencial inteiro, se houver algum problema. Inteiro. Tá? Facilita, em outras caminhonetes, facilita o reparo, né? Tu tem que ter ferramentas especiais e pode demorar até 2 dias para tu conseguir fazer os ajustes para trocar um diferencial, que é uma peça que ao longo da vida do carro pode dar problema. Claro. E a gente tem situação lá nos seus 200 mil quilômetros que aconteceu, e aí para tu trocar vai ser fácil de tu fazer essa... E sai inteiro, Sai inteiro, o conjunto, não tem que fazer ajuste.
claro. Isso claro. são aqueles detalhes, né? construtivos que a Toyota tem de pegar e tentar facilitar ao máximo a questão da manutenção. São detalhes construtivos que custaram bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de produto, né? Sim. Não é fácil chegar a uma engenharia complexa e ao mesmo tempo simplificada, né? Bom, encerrando então, e no próximo segmento nós vamos andar um pouco fora do asfalto. Já andamos no on-road, vamos sair um pouquinho agora para um terreno difícil para ver também as reações da nossa Hilux. Amigos, a primeira fase do nosso teste de avaliação, para quem não assistiu a primeira fase, foi um teste de avaliação on-road desta Hilux 2018, versão Challenge, a versão esportiva da Hilux, esse nome que é mito no mundo do on-road e off-road, uma picape que é mítica. Eu lembro de tantas histórias até misteriosas que tem a respeito da Hilux, e eu me recordo que a Hilux ainda é utilizada a contra a vontade da Toyota. Primeiro foi utilizada pelos talibãs na guerra contra os norte-americanos lá no Afeganistão, enquanto as tropas russas, que as Hilux faziam o esquema de hit and run nas montanhas, quer dizer, atacavam com metralhadoras pesadas na caçamba. Essa foi a parte guerreira que o Departamento de Estado norte-americano não gostou nada, e que a Toyota gostou menos ainda. Descobriu-se que eram Hilux compradas pela Arábia Saudita e distribuídas para os talibãs por simpatizantes desses grupos que existem ainda no Oriente Médio e ainda lá na terra dos petrodólares, né, por questões religiosas. Os caras são adeptos desses esquemas radicais. E hoje o exército islâmico ganha milhões de dólares também vindo ali dos petrodólares. Quer dizer, não se iludam, porque tem muito apoio a esse extremismo islâmico também em países aparentemente civilizados como a Arábia Saudita, que no fundo tem muito fanático religioso por lá. E eles compravam as Hilux em revendas da Arábia Saudita e davam um jeito que essas picapes lá na década de 80, 90 chegassem até os talibãs no Oriente Médio e no Afeganistão. Os talibãs no Afeganistão. E depois aquelas insurgência iraquiana toda, que também utilizou no deserto as Hilux. O João Pedro Wolff está do meu lado. Nós vamos falar um pouco sobre o uso da Hilux mais radical, Wolff. Nós fizemos filmagens, um off-road muito light, né, numa estrada de terra, mas é lendária também a capacidade dessa Hilux no fora de estrada, né? E realmente eu citei alguma coisa que incomodou muito a Toyota, incomodou muito o Departamento de Estado norte-americano dessa caminhonete ter caído na mão de grupos extremistas, né? Sim. Justamente pela tremenda capacidade que ela tinha no fora de estrada, né? O uso dela não é esse, né, Bob? O uso dela é nas mãos de ruralistas produtivos, né? A ideia do vamos dizer assim, do conceito da Hilux, ela é que na tua propriedade, quando tu precise passar por alguma situação um pouco mais complicada, tu consiga passar através da tração 4x4, através da potência do motor, através da reduzida também. Por exemplo, tu precisa puxar alguma coisa que está encalhada, tu consegue com a reduzida fazer essa função. E o detalhe, para isso tu também precisa de resistência do chassi, né? Da parte de baixo do carro, né? Tem picape do Brasil que ficou famosa nos campos do Brasil como picapes se desmanchavam, né? Sim, de rachaduras e tudo mais. Quantos modelos se racharam completamente, né? Que não é o caso da Hilux, e mesmo já tendo no projeto anterior uma situação muito confortável do ponto de vista de chassi, este projeto atual eles aumentaram a rigidez torsional do chassi em 20%. E diminuíram o peso dele também, porque modificaram a rigidez torsional, 20% a mais do chassi, né? Exatamente. Mas ela é chassi, carroceria sobre chassi, né? Carroceria sobre chassi. É aparafusado ou soldado, Wolff? Tudo parafusado. Parafusado. O chassi é soldado e a carroceria vem com coxins de borracha e vão por cima do chassi. Eu reitero que o Wolff é um engenheiro mecânico que chefia uma área importante, uma das maiores oficinas da Toyota do Brasil, além de ser assessor do programa Conversa de Carro da Rádio Guaíba FM. Eu sempre, meu amigo há mais de 25 anos, eu levei o Wolff para o programa pelo conhecimento técnico dele. Agora ele lida praticamente, então você já desmanchou carroceria e chassi até de carros batidos, né, Wolff? Evidente, sim, exatamente. Normalmente a função passa pela caçamba lá na parte traseira e o pessoal, às vezes a gente tem que tirar do chassi a caçamba
em função de E colisão. É tudo né? atarrachado então, tudo aparafusado. Tudo aparafusado com coxinhas de borracha para pegar e também haver uma suavidade Claro. para quem está na carroceria, né? Não sentir eventuais pancadas. E outra coisa. É por isso que ela tem essa suavidade, né, Wolf? Exatamente. Esses coxins também ajudam na suavidade, faz parte do conjunto. Porque também não pode ser tão suave que haja movimentos entre o chassi e a carroceria, né? Bom, eu falei essa coisa guerreira aí para dar uma ilustrada, né, no programa, mas na verdade, como eu disse, 90% do Brasil das picapes são dedicadas ao mundo rural. Grandes mercados, agrobusiness no Rio Grande do Sul, agrobusiness no Centro-Oeste, região de Goiânia, Goiás, são regiões, região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, região Canavieira, Nordeste também, zona de canaviais, zona de plantações. Essas picapes têm um público certo, são os grandes ruralistas do Brasil que compram frotas de picape, porque são fazendas enormes. O cara quando compra 200 picapes a seu serviço dentro da fazenda, dentro das grandes fazendas produtivas, seja de gado, seja principalmente relacionada à produção de soja, produção de cana-de-açúcar, produção enfim, de frutas, de todo tipo de produção agrícola. Essas picapes são essenciais, né, Wolf? E além de serem essenciais, justamente isso vale para este consumidor, que é o principal da picape. Voltamos ao ponto inicial, a resistência do veículo, né? A maleabilidade e resistência. E nisto a Hilux já foi considerada imbatível. Agora tem outros modelos aí que estão, a Frontier, a Ranger, tem outras aí que estão bicando também a Hilux, né? Sim, ela como detentora da maior parte desse mercado, nós estamos falando aí de uma participação de mais de 40% em relação e o segundo lugar nesse segmento tem 20 e poucos por cento. A gente vê que ela tem o domínio e todos os concorrentes querem fazer o que ela tem. Agora ela tem uma mítica, né, Renato? Mística, né? Mítica ou mítica, né? Um mito e tem mística também, né? De ser um veículo indestrutível. Da gente pega e usa o carro o que dá, quando ele não tem mais o jeito para refazer o carro, que já não presta mais o carro, o sujeito pega e tira o motor e bota na lavoura para puxar água de algum lugar, tá? E roda mais... Vai ser para a piscina dele. Mais algum tempo. Não, para a própria lavoura, né? Para irrigar, para fazer irrigação, esse tipo de coisa. Então existe muito essa situação de tu pegar e aproveitar a caminhonete até o fim. E a gente tem casos de usuário que pegam e utilizam a caminhonete em um ano 100 mil quilômetros. A gente tem muito produtor rural que está lá do outro lado do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, e uma vez por semana ele aparece em Porto Alegre, roda 1.500 quilômetros por semana quase. Sem dúvida. 1.500 quilômetros para quê? Para ir e voltar. Para ir e voltar. Exatamente. Mas utiliza também na propriedade rural. E utiliza direto na propriedade rural. E um último detalhe, nós andamos ali, tem algumas cenas que o Derli Santos fez de off-road, como eu disse, light. Não andamos meramente numa estrada de terra, ela aguenta muito mais. Eu próprio já fiz testes radicais com a Hilux lá em São Paulo, subindo Pirambeira, inclusive ela tem com essa tração reduzida, ela sobe inclinações muito fortes, entendeu? Ela ultrapassa obstáculos que a gente pensa que ela não vai ultrapassar. E só para quem não viu a primeira parte, Wolf, só quem não viu a primeira parte, realmente só eu queria que você sintetizasse para fechar o nosso comentário. Wolf, fale um pouquinho sobre a evolução tecnológica dessa Hilux Challenge, dessa última versão da Hilux. Quero que você feche, quem não viu o nosso primeiro comentário, que entenda um pouco mais da tecnologia desse veículo. O objetivo desse carro é tu pegar e ter um carro com uma versão mais aventureira. Na verdade, está baseado na questão dos adesivos, do visual dela. É um visual mais arrojado, é um visual mais jovem para a utilização e com todos aqueles pré-requisitos que a Hilux tem de durabilidade, de resistência, de força, de segurança, né? É bom lembrar que esse carro teve 5 estrelas no crash test, então ela é efetivamente uma picape que, além de ser picape, ela é segura, porque por incrível que pareça tem muita picape por aí que dá um ar de segurança, que as pessoas compram para teoricamente ser um carro mais seguro na estrada. É super inseguro. E o carro é super inseguro. Algumas versões que eu já andei da Mitsubishi é terrivelmente desgrudadas do solo. Parece que o carro está flutuando. Então isso é uma insegurança total. São suspensões mal feitas, só isso.
Agora a Hilux não, realmente dá uma impressão de segurança. O cara tem um grip. Agora, vamos recomendar também, né? Picape não é carro esportivo, não é Ferrari e não é Lamborghini. Cuidado com o problema de andar em alta. Muita gente já perdeu o controle desses veículos, um piso molhado em rodovia, porque caçamba vazia é pepino, né, Wolf? Até porque a suspensão que tem na traseira do carro é uma suspensão de feixe de molas que é voltada para carga. Ela não é para aguentar a carga, né? É, exatamente. Ela não é voltada para fazer contornos do piso, né? Para pegar e agarrar tão bem no piso. Então, assim, é bem resolvida essa suspensão, mas a função principal dela é para carga, para trabalho. Tá? Não é projetada para isso, né? Exatamente, não é para... Um eixo rígido na traseira de um eixo bastante robusto, né? Exato, para aguentar essa carga, para ter sustentação. Ou seja, uma suspensão mais pesada, não é uma suspensão tão eficiente como um carro esportivo. Isto não é um carro esportivo. Sem dúvida. Não, muita não gente... dá para confundir essas coisas. E aí, cara, é aquela coisa, né? Como já gente morreu porque colocou pneus de 20 polegadas, né? Largos, que tiram a estabilidade da picape, não é verdade? Exatamente. Não dá para modificar também nem as características técnicas de uma picape, né, Wolf? Sem dúvida nenhuma, né, Renato? E aí o que acontece? Tu tem também, ela anda muito bem, freia muito bem, mas o comportamento de um carro desses é diferente de um carro esportivo e de um carro leve. Mais leve, inclusive espaço maleável, né? Tá na mão, de frenagem, né? Claro. A função dela é outra. Amigos, grande presença aí do Wolf no programa. 2 capítulos totalmente dedicados à Hilux Challenge, Toyota Challenge, a Hilux Challenge modelo 2018, cedido com exclusividade pela Toyota do Brasil para avaliação em todas as mídias que eu ocupo, na Rede Record, também o programa Motor Show da BATV, canal 20 da NET, enfim, todas as mídias que tiveram aí a participação da Hilux.